Então, nós precisamos ter esse zelo e ter esse cuidado, porque quando nós não fazemos isso, nós cometemos o erro que, basicamente, né, a mera proporção de 95% das mulheres cometem o tempo todo. Inclusive, você pode pesquisar, existem muitos livros que falam sobre esse resgate da autoestima, sobre esse entendimento, né, de identidade, como o Despertar da Leoa. E tem um livro que é muito legal também, que eu já quero aproveitar e te indicar. Depois eu posso escrever para vocês no grupo, mas quem quiser já aproveita e tira o print. Que é esse livro aqui, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esse livro trata diretamente sobre a identidade, diretamente sobre a autoestima, e de fato tem chaves que quando nós aplicamos no dia a dia, muda completamente. Porque muitas vezes nós estamos cansadas, exaustas, desgastadas, nem tanto pelo trabalho, pelo serviço, né, que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, mas muito mais pela batalha na nossa mente, pelos pensamentos, pela cobrança, que está ligado a esse 95% dos erros, que é a comparação. Então, quando eu comparo, o que acontece? Eu pego todo o meu valor, toda a minha essência, quando eu olho para a pessoa, principalmente, vamos comentar, né, no perfil do Instagram, onde tudo é lindo, com filtro e tudo mais, e eu acabo gerando uma transferência do meu valor para aquela pessoa. Nossa, como a vida dela é perfeita. Nossa, ela foi alguém que deu certo. Nossa, eu nunca vou chegar nesse lugar. Nossa, eu nunca vou conseguir ter o que ela tem. Então eu começo a dizer que aquilo que ela carrega é muito melhor do que o meu por uma imagem que eu estou vendo. Então, isso é um princípio da comparação. Isso é um pilar completamente destrutivo, completamente com raízes muito severas, raízes trevosas, posso dizer, porque de fato, se existe cada vida feita de uma maneira maravilhosa, especial, por que eu vou ficar me comparando ou por que essa comparação seria saudável na minha vida? Que a gente possa olhar para os perfis, para as outras mulheres, inclusive aqui como turma, certo, dessa masterclass, e nós possamos nos inspirar. Aqui tem várias mulheres empreendedoras, tem mãezinhas, tem mulheres solteiras, né? Tem mulheres que de fato estão construindo a sua história, e hoje o objetivo dessa masterclass é te impulsionar, te encorajar a você acreditar em quem você é e de fato transmitir a mensagem certa para que não apenas você acredite em si mesma, mas as pessoas à sua volta, no seu vínculo pessoal, no seu vínculo amoroso, no seu vínculo profissional, na sua vida espiritual também, ou seja, financeiramente também falando, quando nós nos posicionamos, as coisas também mudam, porque nós não fomos chamadas para um lugar de vitimismo, certo? Mesmo quando muitas vezes esse lugar quer nos pescar e parece conveniente, não fomos chamadas para esse lugar. Além da comparação, que é algo também muito complicado, também existe a questão da rivalidade. Muitas vezes, muito pequenas ainda, nós começamos a ouvir: não, você está mais bonita que ela. Não, o vestido dela tem mais brilho, mas você tem o olho mais bonito. Então, desde muito cedo, são lançadas palavras que nos ensinam a olhar para o próximo e gerar essa rivalidade, que também acaba sendo uma deficiência na nossa autoestima, porque aí o que acontece? Ao invés de ter um equilíbrio de valor, existe o quê? A superação ou a supervalorização, que também é um desequilíbrio que também é muito complicado e muito dolorido, inclusive de se tirar isso da nossa vida e do nosso coração, porque é um comportamento repetitivo, que muitas vezes, como eu disse, nasceu aonde? Lá na infância. E nós sabemos, a psicologia compartilha que quando eu desenvolvo algo por 21 dias, isso pode sim, de fato, se tornar um hábito na minha vida, né? Então, é tempo, né, de nós nos aperfeiçoarmos, é tempo de nós prestarmos atenção sobre aquilo que estamos pensando sobre as outras pessoas, sobre as outras mulheres, para perceber se existe na nossa vida pontos de comparação, se existe rivalidade. E outro ponto também muito delicado é relacionado ao perfeccionismo. Muitas mulheres têm receio, muitas vezes, de fazer uma transição de carreira, de se posicionar, de buscar, talvez, fazer uma faculdade, já compartilharam comigo sobre isso. Ju, eu tenho muito desejo de fazer uma faculdade, mas e se eu não tirar nota boa? E se eu não conseguir? Ou seja, o perfeccionismo, ele nos paralisa.
ele nos impede de avançar porque ele fica exigindo de nós um padrão que humanamente é impossível de se atingir. Então, eu sempre gosto de fazer uma mudança. Ao invés de nós agirmos com perfeccionismo, nós buscarmos sempre a excelência, que ela é o quê? O aprimoramento da nossa vida, que vai acontecendo de acordo com o nosso processo, na nossa velocidade e da nossa maneira, né? Porque eu posso, por exemplo, não sei, me comparar numa academia com uma atleta, né, que já malha há 10 anos, 3 horas por dia. Se eu chegar lá e tentar desenvolver aquilo que ela faz, ou seja, se eu tentar reproduzir com perfeição a performance que ela executa, eu vou desistir na primeira semana ou no mínimo me lesionar, né? Então é algo que a gente precisa sempre ter cuidado, porque o perfeccionismo é um valor excedente que muitas vezes está ligado à paralisação, sim, mas também ao ego. E esse é um lugar um pouco delicado da gente conversar, porque muitas vezes nós queremos ser perfeitas para sermos idolatradas e adoradas. E esse é um ponto bem complexo da gente analisar, porque muitas vezes nós queremos ser perfeitas para chamar atenção, para se destacar, e você pode perceber que o perfeccionismo já vai ter uma raiz com a rivalidade, que já vai ter uma conexão também com a comparação, não é verdade? Então, quero te convidar a você olhar para você começar a se valorizar, você começar a sondar o seu coração, a se posicionar e deixar de lado qualquer tipo de frase ou de crença limitante que venha quebrar o seu crescimento. Porque nós, assim como uma planta, é natural nós crescermos e darmos os frutos ao longo da nossa vida. Então, se isso não está acontecendo, pode ser que um dos pilares que estejam em disfunção sejam esses que eu relacionei aqui para vocês: comparação, rivalidade e perfeccionismo. O outro também que acontece com muita frequência é a questão do desânimo. Você percebe que meio que uma coisa está relacionada com a outra o tempo todo, certo? Porque o desânimo, ele é relacionado ao perfeccionismo naquele sentido de querer fazer muito, vou trabalhar muito, vou comprar muitas roupas, vou agora postar milhares de fotos e vai dar determinado resultado. E se esse resultado não acontece, nos frustramos e muitas vezes desistimos de alguns projetos. Então, o desânimo, ele pode se levantar sim, e ele se levanta em diferentes fases da vida, em diferentes faces da nossa vida. Muitas vezes o desânimo vem para querer nos desmotivar, muitas vezes vem de fato para nos paralisar, ou até mesmo para desacreditar daquilo que nós somos chamadas para fazer. Se eu fosse acreditar no desânimo, eu teria parado com a minha empresa em 2019, porque eu logo lancei, eu comecei com a minha empresa em 2018, com toda a burocracia, CNPJ, esses detalhes, e de fato abri para o público logo no início de 2019. E se vocês vão lembrar muito bem, o que chegou em 2019? A pandemia, não é verdade? Então, com certeza, foi completamente desafiador manter uma empresa nos seus primeiros passos logo nesse tempo tão difícil, mas eu ouvi uma frase que mudou também o meu entendimento, que ela diz: troque o desânimo pelo comprometimento. Então, hoje, 2022, eu estou aqui fazendo uma masterclass com vocês, com clientes, com amigas, né, com pessoas que eu amo, com pessoas que eu quero muito conhecer pessoalmente, né, que estão chegando agora, porque de fato eu não acreditei no desânimo, eu não acreditei naqueles pensamentos, e eu quero também te encorajar: não acredite em todo e qualquer pensamento de desânimo, não se entregue para esse lugar. Não fique colocando desculpas, mas isso, mais aquilo outro, porque desculpas sempre vão fazer parte de um cenário de alguém que está pronto para, de fato, abandonar o barco. E você não foi chamada para parar. Por mais difícil que seja, por mais difícil e desafiador que muitas vezes eu não estou falando aqui para vocês de algo que eu não vivi, porque de fato eu passei em outras áreas da minha vida. Muitas vezes o desânimo também quer chegar, isso vale para tudo, não é verdade? Nós precisamos olhar, eu sempre falo para as pessoas ou para as clientes que muitas vezes chegam até mim: Ju, como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar para agora para frente? Uma coisa que eu sempre falo é: tenha a atitude da história que você vai ter a alegria de contar para as pessoas daqui a 10, 15, 20 anos. Ou seja,
Tenha a atitude que você vai ter a alegria de poder compartilhar com os outros no futuro. E com certeza ninguém se alegra de dizer, poxa, eu desanimei, eu parei, eu desisti, não é verdade? Então, sim, existe essa constância que muitas vezes é cansativa, é exaustiva, é dolorida, eu sei que é. Mas eu também acredito que estações difíceis fazem mulheres mais fortes, né? Então, que você possa ter isso no seu coração e você possa compreender que você se importando, você acreditando no seu valor, você depositando relevância, importância, não para ser alguém arrogante, mas para ter um equilíbrio sobre a sua identidade, sobre a mulher que você é, a mulher que você quer se tornar, a mulher que realmente quer contar uma história de superação, nós precisamos iniciar com esses primeiros passos que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então, não deixe isso tomar a sua mente, o seu coração, que você possa, de fato, olhar para o espelho, sabe? Do jeito que você está agora. Eu sei que talvez onde você está não tem um espelho, mas você pode exercitar isso depois. Você voltar a sorrir para a mulher que você vê quando se olha no espelho. Isso foi um divisor de águas para mim. Porque ao longo da minha carreira de modelo, eu recebi milhares de nãos. Né? O comum de uma carreira de modelo, seja em São Paulo ou fora do país, muitas vezes a agência chega até nós e fala: olha, hoje você tem 10 castings ou 10 testes, certo? E muitas vezes eram 10 nãos que eu recebi ao longo do dia. Então, muitas vezes eu me senti incapaz, inadequada, imperfeita, fora do padrão de beleza, porque muitas vezes eu estava lá, mas eles queriam um perfil completamente diferente, então eu me sentia também insuficiente. Me sentia, sabe, sempre parece que não satisfazendo ou não cumprindo com aquilo que eu fui chamada. E aí chegou um momento que eu fiz essa metanoia, eu tive isso à luz da palavra, e eu pude de fato entender que eu não preciso, eu não nasci para satisfazer as outras pessoas ou de fato entrar numa caixinha que as pessoas construíram, mas eu nasci para ser quem eu fui criada para ser. E isso tem me libertado dos anos para cá, tem sido extraordinário. Muitas vezes ainda vem alguns pensamentos, muitas vezes vem críticas, isso faz parte da nossa vida, mas o meu posicionamento sobre isso hoje já não é de alguém que quer se esconder ou que quer fazer de tudo para agradar o outro, mas de alguém que agora reconhece o seu valor e entende que se de fato eu não preencho aquela lacuna, não tem por que eu tentar me diminuir para caber naquele lugar, certo?